Quais as principais funções de um CIO? Analisar a organização, saber como ela está montada, todo o seu sistema. Quando eu falo sistema, eu não estou falando só de sistemas computacionais, mas sim os departamentos, funcionários e tudo. Definir corretamente os seus problemas. Ele tem que saber identificar o porquê que uma informação está demorando chegar do ponto A ao ponto B, ou então porquê que um produto está tendo um índice de defeito de produção de X%, sendo que o ideal seria Y. Por exemplo, está tendo 6% de perca de material de produção no processo produtivo, mas o ideal seria 2%. Ele vai ter que identificar o porquê que tem esses 4 a mais. Administração dos recursos, quando fala que recursos, geralmente nós estamos falando dos recursos de automação, tá? De TI. A gestão das estruturas e das pessoas inerentes à área de TI. Quando nós falamos inerentes à área de TI, está mencionando diretamente ao pessoal ali que ou se relaciona com o setor de TI. Tá? Isso que quer dizer o inerentes à área de TI, que nasceram ou necessitam dessa área para funcionar. Então é ele que vai ser responsável por toda essa estrutura, redes de computadores, servidores, equipamentos, máquinas automatizadas lá no processo de produção e todos os profissionais que interagem com essas máquinas e equipamentos. Garantir, que esse aqui é o principal motivo, que isso aqui é comum acontecer nas multinacionais, nas grandes empresas. Garantir que um projeto possam ser finalizados dentro do prazo, porque é muito difícil, é comum uma empresa. O nosso prazo de implantação é para o mês tal do ano tal. Aí chega lá, passa-se 2, 3, 5, 10 meses do prazo de implantação desse novo sistema, porque durante o processo lá de projeto, lá de gestão do projeto, não foi muito eficiente e o pessoal demorou demais para produzir, para analisar, não sei, e gerou lá uma demora. Então ele é o cara responsável para que todas as atividades cumpram o seu cronograma e que não fuja do orçamento pré-estabelecidos, que geralmente são orçamentos gigantes dentro da empresa. Em algumas empresas, às vezes até o maior orçamento do ano para o setor de TI, aquisição de novos equipamentos e modernização dos equipamentos que possui, bem como a manutenção dos equipamentos. Então ele é responsável por gerenciar tudo isso daí. Ele é responsável também em tirar o máximo proveito da informática para conquistar os objetivos. Quando ele fala o máximo proveito da informática, é dos recursos de TI que eu tenho lá dentro, bem como dos sistemas. Porque às vezes eu tenho o meu sistema, que eu tenho um banco de dados extremamente robusto, porém eu não tenho relatórios que explorem toda a capacidade do meu banco de dados. Às vezes eu tenho um banco de dados com muitas informações que eu poderia explorar lá dentro, porém dentro do nosso sistema não existe lá ferramentas ou relatórios que nos auxiliem a isso, e simplesmente eu estou perdendo de ter uma vantagem competitiva perante o meu concorrente, justamente porque eu não tive lá uma análise eficiente do meu banco de dados. Esse cara, ele é responsável então por tirar o máximo proveito do nosso sistema, gerar os relatórios que precisar, armazenar a maior quantidade possível de informações que sejam interessantes para a empresa e para futuros usos aí. Aí nós temos também pensar em como todas as TIs possam ter um papel estratégico dentro da empresa, como que ela vai funcionar aí, né, de uma forma mais eficiente, definir aí a melhor forma de como os dados serão armazenados. Vamos armazenar na nuvem? Vamos armazenar em servidores locais, servidores externos, em filiais? Vamos locar uma data warehouse? Vamos utilizar CD, pendrive? Não sei. Então ele vai definir como que tudo isso vai funcionar, os armazenamentos, bem como os backups, tá? Definir a melhor forma de utilização dos dados, nada mais é do que como esses dados serão divulgados ou repassados para os nossos funcionários, clientes ou parceiros aí comerciais, como eles irão utilizar os dados que nós temos armazenado, que é o principal ativo de uma empresa hoje, geralmente é os dados. Aí nós entramos no conceito aí de administração
tecnologia e globalização, que globalização é o nosso ponto agora. A globalização, ela tem vários pontos positivos e negativos. Tem em alguns casos muito bom, em outros casos muito ruim, como por exemplo, na globalização a minha empresa pode vender muito mais, porque agora eu posso vender para outros estados ou outros países, porém tem os seus pontos negativos, porque agora eu tenho a concorrência externa à minha empresa. Ou seja, concorrência de outros estados ou outros países que produzem o mesmo produto que eu e às vezes são mais competitivos do que eu, tanto no processo de produção como na qualidade do produto final. Então, eu tenho vários pontos positivos e negativos aí a serem avaliados no termo globalização. Porém, essa globalização não poderia ser difundida se não fosse o uso da tecnologia. Se nós não tivéssemos a tecnologia, principalmente a internet hoje em dia, dificilmente conseguiríamos ter a ênfase que a globalização tem. Ou seja, negociarmos facilmente com um cliente, por exemplo, do Japão. Dificilmente eu conseguiria mandar o meu produto daqui para o meu cliente lá do Japão se eu não tivesse uma pessoa para intermediar. Hoje, facilmente com sistemas de TI, sem eu mesmo conhecer o meu cliente, eu posso fazer toda a minha negociação 100% online, ele efetiva o pagamento, eu efetivo o envio dos meus produtos lá para ele, não importa se ele está no Japão, se ele está na Índia ou se ele está nos Estados Unidos, simplesmente envio esse produto aí e efetuo toda essa negociação, graças a TI. Aí nós temos o dinamismo. O que seria o dinamismo? O dinamismo é que a todo instante está mudando. Ou eu tenho novas regras, ou eu tenho novos impostos, ou eu tenho novos governos, ou seja, a todo instante está mudando alguma coisa no mundo. E tudo isso influencia diretamente a globalização, como por exemplo, digamos que eu tenho como parceiro comercial o país A e o país B. Os dois são meus dois principais parceiros comerciais. Por um motivo qualquer, esses dois países entram em guerra. Não importa qual motivo. E aí, uma das premissas desse dinamismo, por exemplo, que eles me cobram, ó, se você vender para o país tal, eu não compro mais de você. Ou então, se você vender para o outro, eu também não compro. Então, isso aqui, ou então poderia ser, por exemplo, para empresas concorrentes. Nós vendemos lá o insumo para duas grandes empresas que produzem lá um determinado produto e por um motivo qualquer essas duas empresas começam lá uma guerra comercial entre elas e por um motivo qualquer uma delas me faz uma oferta, fala, ó, eu compro 100% da sua produção de insumo ao preço tal, porém você não pode revender para a empresa tal, que seria uma forma de aumentar, por exemplo, o seu custo de produção da outra empresa, justamente porque vai adquirir um produto com um custo um pouquinho maior. Isso é permitido ou não? Não importa. Estou falando aqui simplesmente é uma ideia de dinamismo, que a todo instante tudo muda dentro da concepção aí de globalização. Às vezes um país compra um produto X, do nada não temos mais interesse nesse produto, como por exemplo, aconteceu recentemente, nós não desejamos mais carne de boi do Brasil, porque foi detectado tal doença no boi, então na carne, então nós não queremos mais. Toda a minha produção tem que mudar, porque era focado naquele mercado externo, e agora eu tenho que mudar. Então a TI auxilia nesse processo aí de mudança aí de paradigmas ou até mesmo de metodologias de trabalho. E a tomada de decisão, ela só pode ser melhorada com o uso de TI, por isso que fala amplificado, ou seja, aumentado, que nós conseguimos então ter uma gama muito maior de informações que para facilitar a nossa tomada de decisão, identificarmos o que é, para que é e como tudo isso funciona. Então, o uso de TI facilita e muito tudo isso daí. Quais são as fases, então, das nossas informações? Nós temos aí três fases básicas.
até um pouquinho mais, mas as 3 maiores fases aí da revolução da informação foi quando a informática era isolada, que o primeiro conceito era que eram os falsos donos do dado. O que seria falsos donos do dado? Que era assim, antigamente era tudo meio que centralizado as informações. Eram digitados de um computador, esse computador geralmente não era interligado em rede, até porque as redes ou eram caras ou então não tinham sido desenvolvidas ainda na época. Com base nisso, as informações então eram digitadas em uma máquina pelo setor responsável, e esse funcionário, na cabeça dele, ele era dono daquele dado. Quando um outro funcionário necessitava daquele dado para prosseguir com a sua atividade, como por exemplo o RH o contábil para emitir a folha de pagamento, precisa de informações do RH, por exemplo, de frequência dos seus funcionários, ele teria que ir lá no setor de RH, pedir a planilha lá, o ponto deles, que digamos que o ponto deles lá é manual e alguém digita lá em uma planilha X. Ele tinha que ir lá solicitar, e aí a hora que o responsável do RH tivesse tempo ou vontade, aí ele encaminharia para o contábil fazer lá o seu holerite. Ou seja, na cabeça do cara do RH, aquela informação é dele e ele passa a hora que ele quiser ou que ele puder lá para o setor de contábil, tá? Então, era que nem menciona aqui, os profissionais tinham um acesso restrito a ela, teria que pedir permissão para alguém para acessar uma informação que é de interesse deles e da empresa que eles tenham essa informação para continuar sua atividade. Atualmente não tem muita lógica, mas antigamente era assim que funcionava. Logo em seguida, década mais ou menos lá de 80, 90, foi quando começou-se a ideia de informática distribuída, ou seja, o aparecimento dos PCs, começamos a ter vários computadores espalhados aí pela empresa, e junto com tudo isso daí apareceu as grandes batalhas de paradigmas dos profissionais de tecnologia. O que seriam essas batalhas de paradigma? Ou seja, mudanças de hábitos, que os paradigmas aqui nós podemos associar com os hábitos. Que seria assim, mas antes a gente fazia assim, agora nós vamos ter que mudar para isso, eu não aceito. Aí começava aquelas brigas, eu quero assim, o outro não, assim eu não aceito, porque tem que ser assim, porque sempre foi desse jeito, porque que agora você quer mudar a forma de trabalhar? Tipo a ideia lá do RH. Eu agora sou o contador, eu acesso via sistema a informação do RH sem precisar informar o cara do RH. Eu simplesmente, via rede, via sistema, acesso essas informações lá que o pessoal do RH gerou e utilizo para fazer o holerite. Então, às vezes, eu não aceito. Como é que ele vai acessar lá? E se eu não finalizei? Ou se o dado está errado, ele vai lançar errado lá? Então, ele precisa me perguntar antes. Esta que é a ideia aqui das batalhas de paradigmas aí. E também, quando nós mencionar mais a galera da TI, é aquela qual equipamento utilizar e por que utilizar esse equipamento. Os dados, então, nesse ponto da informática distribuída, eles podiam e são processados em qualquer lugar. Então, eu estou aqui na minha máquina, setor contábil, aí o RH está lá a 20 metros de distância, ou está lá em outro prédio da nossa empresa, na nossa filial, a 50, 100 quilômetros, não importa. Eu acesso essas informações e aí eu manipulo elas aqui sem precisar solicitar ou informar ele que eu acessei. Essa é a ideia da informática distribuída. O principal advento aqui é as redes e internet, foi o que facilitou tudo isso daqui. E logo em seguida, para melhorar esse processo, nós tivemos a informática amigável, que isso daqui está em constante evolução e é muito comum hoje para vocês. E eu explico por quê. Primeiro quesito para informática amigável se chama ambiente gráfico, só para vocês entenderem o que seria essa informática amigável. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, para você mexer num computador não era tão fácil como hoje. Na década de 90, por exemplo, para você usar o Windows, as primeiras versões lá do Windows 3.1, por exemplo, era comum você fazer um curso para você saber mexer no computador.
no que clicar, como clicar, aonde que eram os programas, quais eram os programas, o que fazia cada um. Para você instalar uma impressora, por exemplo, não era tão simples como hoje. Hoje você simplesmente conecta um cabo USB e ela se instala tudo sozinha e aparece lá uma telinha lá no canto, lá um pop-up falando impressora instalada com êxito, pronto para sua utilização. Você não precisa fazer nada, é tudo automático. Isso é informática amigável. Essa facilidade de esconder do usuário, de abstrair o usuário da parte técnica. Ele simplesmente faz. Quando você movimenta o mouse, por exemplo, é um exemplo, um dos melhores exemplos de informática amigável. Porque eu consigo agora clicar ou acessar uma informação, movimentar um determinado ícone na tela ou dentro do meu projeto para mostrar lá uma execução, ou ligar ou desligar um determinado equipamento através de um único clique. Isso é informática amigável. Antigamente eu tinha que ir lá apertar um botão, então eu tinha que sair daqui, andar lá 10, 20, 30, 40 metros até a máquina e apertar no botão. Agora eu posso aqui do meu mouse acessar esse dispositivo e desligar. Informática amigável é isso, é facilitar a vida do usuário, abstrair ele da parte técnica e mostrar para ele apenas o que ele deseja. Eu quero desligar tal máquina. Aperta esse botão. Apertou o botãozinho na tela do computador, automaticamente ele starta um processo automatizado de domótica ou sei lá qual e vai encaminhar lá para aquela máquina e vai desligar ou ligar aquela máquina conforme desejo do cliente aí. Automação dessa máquina. Então os computadores antigamente eu tinha que fazer cursos e hoje você não precisa. O melhor exemplo disso do ambiente gráfico é os smartphones. Eu nunca ouvi falar que alguém fez um curso de iOS ou então um curso de Android para aprender a mexer no celular. Nunca ouvi falar. Por quê? Porque o sistema operacional Android ou iOS, eles são extremamente amigáveis, que só da criança, estou falando criança, não estou falando adulto, só de uma criança olhar a tela do celular, ele consegue. Uma criança hoje de 4, 5 anos consegue facilmente pegar o celular do pai ou da mãe e assistir lá vídeos lá na sua plataforma de streaming, no YouTube, ou Netflix, ou Prime Video, não importa. Ele consegue sem o auxílio do pai ou da mãe. Isso é extremamente comum. Por quê? Porque o sistema operacional Android ou iOS é extremamente amigável. Bem como os softwares lá, tipo YouTube, muito fácil para criança usar. Netflix, muito fácil. Prime Video, deixa a desejar um pouquinho mais, mesmo assim, muito fácil. Isso é ambiente gráfico amigável. Internacionalização de programas é que antigamente, década de 90 até os anos 2000, 2000 e pouquinho, quando lançava-se um programa geralmente era em inglês, ou em espanhol, ou em a língua lá do país que foi. Não era lançado assim vários idiomas. Hoje, quando você faz um programa, é extremamente comum no lançamento já ter lá 10, 20, 15, 30 idiomas lá no seu texto. Tá? Então ele não tem mais tudo em inglês. Hoje, quando sai lá uma versão nova do Windows, por exemplo, ou do Linux, que seja, mas vamos pôr o Windows que é mais comercial, é raro sair uma versão nova do Windows somente em inglês. O que na década de 90 saía tudo em inglês, e depois de meses ou anos saía a sua tradução em português. Hoje não. Hoje sai tudo em português, tudo em inglês, tudo, ou seja, vários idiomas ao mesmo tempo, devido à facilidade nessa tradução aí, que hoje nós temos sistemas que faz isso automático para a gente. Na informática amigável também, redes e internet, foi o que facilitou muito a nossa comunicação, né, que hoje eu posso me comunicar com pessoas em qualquer lugar do planeta, com utilização das redes e da internet. Então eu tenho, por exemplo, um parente que mora lá no Japão, ou na China, ou na Índia, ou na Espanha, ou não sei, na Colômbia, não importa. Qualquer país, eu converso com ele tranquilo, em tempo real, ele me visualizo ele sem problema algum, graças às redes de internet. Informática amigável que facilitou essa comunicação aí. E, por último aí, a nossa informática amigável nos
trouxe a necessidade do que os profissionais, não somente de TI, mas todos os profissionais, tenham uma visão integrada da tecnologia e negócio. Exemplo, hoje se você tem um médico, o médico, ele é basicamente, ele tem que ter um conhecimento muito grande em TI. Por quê? Ele tem que saber quais são as máquinas que vão auxiliar ele a fazer, por exemplo, fazer lá uma determinada cirurgia, ou então uma determinada diagnóstico, né, um determinado diagnóstico lá de um paciente. Então eu possuo novas tecnologias, novos equipamentos que auxiliam ele nesse processo, bem como novas ferramentas. Hoje é extremamente comum você chegar num consultório e aí o médico está lá no seu computador, na frente dele, conectado na internet, e aí durante a consulta ele pesquisa lá uma determinada informação, um determinado medicamento, o nome de um medicamento novo, ele fala, tem um medicamento novo que saiu, que ele vai servir para o senhor. E aí ele acessa lá o site, ó, esse medicamento aqui, ó, ele é lançamento novo, observe aqui o que ele faz, não faz. Ou seja, ele tem essa interação. Bem como, vamos pegar agora uma realidade nova que tem agora. Tem profissionais aqui na nossa cidade, por exemplo, que eles estão fazendo atendimento de Covid online. Ou seja, se você deu positivo para o Covid, ele simplesmente te atende pelo WhatsApp. Aí ele faz o seu acompanhamento pelo WhatsApp. Então ele fala o que você precisa fazer, o que você precisa comer. Ele te prescreve os medicamentos, tudo via WhatsApp, assina bonitinho lá. Você vai na farmácia, compra os medicamentos, toma os medicamentos no horário. Ou seja, ele faz o acompanhamento 100% online. Obviamente que ele cobra um valor X, R$300, se eu não me engano, é o valor que está cobrando isso daí. Mas essa é uma ideia aí que o profissional de saúde, então ele está utilizando a tecnologia para resolver, ou seja, para continuar o seu negócio, que seria a sua clínica, porque senão nem todo mundo vai lá. E ele também está garantindo a segurança dele, por quê? Se ele sabe que aquele cliente tem o Covid, deu caso positivo, e ele está fazendo lá o acompanhamento, então ou ele teria que ir lá na residência, o que levaria um tempo, e nesse contato poderia obter ou não essa doença, bem como se esse paciente saísse da sua casa para ir lá no seu consultório, poderia infectar outras pessoas. Então ele utilizou a tecnologia, uma ideia interessante, inteligente, utilizou a tecnologia para facilitar essa comunicação. Então todos os profissionais têm que ter uma visão sim integrada à tecnologia. No nosso, se tem um exemplo clássico aqui do médico, mas poderia ser qualquer outra atividade. Tá? Hoje, por exemplo, é muito comum você comprar um determinado produto. Vamos pegar um exemplo. Agora, né, nós estamos passando por essa pandemia, eles estão fazendo a feira, os feirantes estão fazendo atendimento online, ou seja, você passa para ele a relação do que vocês querem, eles trazem na sua casa o pessoal da feira, que são os produtores rurais. Então, os produtores rurais estão utilizando ferramentas, no nosso exemplo é o WhatsApp, eles estão utilizando para vender os seus produtos. Por quê? Porque eu não quero ir lá na feira, porque vai que eu tenho contato com alguém que está infectado, então eu não quero correr o risco, então eu não vou comprar na feira, eu vou só no supermercado, que é mais fácil o controle do que lá no meio da rua, então eu não quero ter contato. Aí os feirantes estão vendendo menos. Tiveram a ideia do que, opa, vamos usar a tecnologia para facilitar a nossa vida. E começou-se então a vender pelo WhatsApp. No dia da feira, que no nosso caso foi hoje, tá? Hoje é uma sexta-feira, e hoje eles estavam atendendo online. Toda sexta-feira eles estão atendendo online. Você abre o WhatsApp, ele filma o que ele tem lá na feira, você fala, eu quero esse, quero esse, quero esse. Quanto vai dar? Valor tanto. Beleza, pode trazer. E ele vem na sua casa e traz os produtos que você escolheu, inclusive os pacotes que você escolheu. Se você fizer questão, eu quero escolher, por exemplo, caju, né? Que caju é muito fácil estragar. Eu quero, quais sacos você tem? Eu tenho esses 4 aqui. Aí ele vai filmando, eu quero esse segundo, que parece que ele tem menos estragado, ou então eles estão maiores, mais bonito. Beleza, ele vai lá e já separa. Isso é visão integrada com tecnologia, o feirante. Concluindo, então, finalizando esse primeiro capítulo, podemos chegar à conclusão que os profissionais
não só de tecnologia, mas todos os profissionais saem da posição de donos de dados. Esse dado é meu, você tem que pedir minha permissão, para profissionais de suporte, ou seja, você simplesmente auxilia os outros funcionários a trabalhar, os outros parceiros comerciais. Então, se eu sou do RH, eu auxilio o pessoal do contábil na execução lá da sua atividade do Olerite, por exemplo. E o aparecimento aí de vários profissionais que utilizam a tecnologia para promover a vantagem competitiva, que essa é a principal palavra que nos interessa dentro de produção, que é a vantagem competitiva do uso da tecnologia para aumento ou ganho competitivo perante aos meus adversários ali. Então, essa é uma ideia bem geral. Paramos por aqui. Próximo capítulo vamos entrar em sistemas e vamos entender um pouquinho mais o que é sistema para depois englobarmos a ideia de sistema de informação. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e tchau!